Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Especial a Semana Santa, o Evangelho como me foi revelado, escrito por Maria Valtorta. Angústia de Maria no sepulcro e unção do corpo de Jesus. Parte 3, final. Pois sim, querida, amanhã, agora não podes, estás mal. Sim, mal, mas é porque eu tenho nos olhos a vista do seu sangue e no nariz o odor do seu corpo cheio de chagas. Que eu veja a mesa em que ele se apoiou, vivo e sadio, que eu sinta o perfume do seu corpo juvenil. Abri, não me escondais uma terceira vez, já o escondestes por baixo dos aromas e das bandagens. Depois, o fechastes debaixo de uma pedra. Agora, por que negar a uma mãe que ela possa reencontrar o último vestígio dele no perfume que ele deixou para lá desta porta? Deixai-me entrar. Eu darei uma busca no chão, sobre a mesa, sobre a cadeira, nos rastros de seus pés, de suas mãos. E tudo eu beijarei. Beijarei todas aquelas coisas, até que meus lábios se acabem. Procurarei, procurarei. Talvez eu encontre um fio de cabelo de sua cabeça loura. Um fio de cabelo ainda não cheio de grumos de sangue. Será que sabeis o que é um fio de cabelo do filho para sua mãe? Tu, Maria de Cleófas, tu, Salomé, que sois mães. E não compreendeis? João, João, escuta-me, eu sou a tua mãe. Ele fez que eu o seja. Ele, tu me deves obediência. Abre, eu te amo, João. Eu sempre te amei, porque tu o amavas. Eu te amarei mais ainda, mas abre. Abre, eu estou dizendo. Não queres, não queres. Ah, então eu não tenho mais o meu filho? Jesus nunca me recusou nada, porque era meu filho. Mas tu recusas. Tu não o és. Não entendes a minha dor. Ó, João, perdoa, perdoa. Abre, não chores. Abre. Ó, Jesus, Jesus, escuta-me. Que o teu Espírito opere um milagre. Abre para a tua pobre mãe esta porta que ninguém quer abrir. Jesus, Jesus. Maria bate com os seus punhos na portinha bem fechada. É um paroxismo de angústia. Por fim, ela empalidece e murmura: ó, meu Jesus, eu vou. E se joga já sem força nos braços das mulheres que estão chorando, mas que ainda sustentam para impedir que caia na frente da porta, e a transportam assim para a sala que fica do outro lado. A paixão de Jesus e de Maria e a compaixão de João, 20 de fevereiro de 1944. Agora já é noite. Diz Jesus: tu viste quanto custa ser salvadores. Viste em mim, em Maria, conhecestes as nossas torturas e viste com que generosidade, com que heroísmo, com que paciência, com que humildade, com que constância, com que fortaleza a suportamos pela caridade de salvar-vos. Todos aqueles que pedem ao Senhor Deus para fazer deles salvadores devem pensar bem que eu e Maria somos os modelos e que aquelas são as torturas que devem compartilhar para salvar. Não serão a cruz, os espinhos, os pregos, os flagelos materiais, serão outras, de outra forma e natureza, mas igualmente dolorosos e consumam igualmente. E é somente consumando o sacrifício entre aquelas dores que é possível tornar-se salvadores. É uma missão austera, a mais austera de todas,
Em relação a esta, a vida do monge e da monja, da regra mais severa, é uma flor comparada a um monte de espinhos, porque esta não é uma regra de ordem humana, mas regra de um sacerdócio, de uma consagração divina, cujo fundador sou eu. Eu que consagro e acolho em minha regra, em minha ordem, os seus eleitos, e imponho a eles o meu hábito, a dor total, até o sacrifício. Tu viste os meus sofrimentos. Eles foram direcionados para reparar as vossas culpas. Nada em meu corpo foi excluído disso, porque nada no homem é ausente de culpa, e todas as partes do vosso eu físico e moral, aquele eu que Deus vos deu com uma perfeição de obra divina e que vós aviltastes com a culpa do progenitor e com as vossas tendências ao mal, com a vossa vontade ruim, são instrumentos de que vos servirs para realizar o pecado. Mas eu vim para anular os efeitos do pecado com o meu sangue e a minha dor, lavando as vossas partes físicas e morais neles, para limpá-las e para torná-las fortes contra as tendências culpáveis. As minhas mãos foram feridas e aprisionadas, depois de serem forçadas a levar a cruz, para reparar todos os delitos feitos pela mão do homem, desde aqueles verdadeiros delitos, como segurar e manobrar uma arma contra um irmão, tornando-vos Caíns, como aqueles de roubar, de escrever falsas acusações, de fazer atos contra o respeito do vosso e dos outros corpos, e de ficar no ócio, que é terreno propício dos vícios. Pela vossa ilícita liberdade das mãos, fiz crucificar as minhas, pregadas ao lenho, privando-as de todo movimento mais do que lícito e necessário. Os pés de vosso Salvador, depois de terem se afadigado e contundido sobre as pedras de meu caminho de paixão, foram transpassados e imobilizados para reparar todo o mal que vós fazeis com os pés, fazendo deles o meio para ir aos vossos delitos, furtos, fornicações. Assinalei as vias, as praças, as casas, as escadas de Jerusalém, para purificar todas as vias, praças, escadas e casas da terra, de todo o mal que havia nascido dentro e sobre elas, semeado nos séculos passados e nos séculos futuros, pelo vosso mal querer, obedientes às instigações de Satanás. As minhas carnes foram maculadas, contundidas, laceradas, para punir em mim todo o culto exagerado, a idolatria que vós dais à vossa carne e a de quem amais por capricho dos sentidos e também por afeto, que em si não é reprovável, mas que tornais tal, amando um progenitor, um cônjuge, um filho, um irmão, mais do que amais a Deus. Não, sobre todo amor e todo vínculo na terra há, deve haver o amor pelo Senhor Deus vosso. Nenhum outro afeto deve ser superior a este. Amai os vossos entes queridos em Deus, não acima de Deus. Amai, contudo, de vós mesmos a Deus. Isto não impedirá o vosso amor, a ponto de vos tornardes indiferentes aos que estão próximos, mas antes alimentará o vosso amor por eles, com a perfeição desejada por Deus, porque quem ama a Deus tem Deus em si, e tendo Deus, tem a perfeição. Eu fiz de minhas carnes uma chaga, para lavar as vossas do veneno dos sentidos, do despudor, do desrespeito, da ambição e admiração pela carne, destinada a tornar-se pó. Não é com o culto à carne que se leva a carne à beleza, é com a separação dessa que se dá a ela a beleza eterna no céu de Deus.
A minha cabeça foi torturada por 1000 torturas, as batidas, o sol, os gritos, os espinhos, para reparar as culpas de vossa mente. Soberba, impaciência, falta de suportação do sofrimento pululam como cogumelos em vossa cabeça. Eu fiz da cabeça um órgão torturado, fechado em escrínio decorado de sangue, para reparar tudo o que brota de vosso pensamento. A única coroa que eu quis, tu viste. A coroa que só um louco ou um supliciado pode levar. Ninguém que seja são de mente, humanamente falando, e livre de si, se impõe tal coroa. Mas eu era julgado um louco, e louco, sobrenaturalmente, divinamente louco era, querendo morrer por vós que não me amais, ou que me amais tão pouco, querendo morrer para vencer o mal em vós, sabendo que o amais mais do que a Deus. E eu estava à mercê do homem, seu prisioneiro, seu condenado. Eu, Deus, condenado pelo homem. Quantas impaciências vós tendes por quase nada, quantas incompatibilidades por coisas vãs, quantas dificuldades para aceitar o mal-estar. Mas olhai o vosso Salvador, meditai o que deveria haver de excitante naquele fincar contínuo em novos lugares, naquele enroscar-se nas mechas dos cabelos, naquele movimentar-se contínuo sem permitir mover a cabeça ou apoiá-la de modo algum que não provocasse tormento. Mas pensai o que eram para minha cabeça torturada, dolorosa, febril, os gritos da multidão, as batidas, o sol quente. E refleti que dor eu deveria sentir em minha pobre cabeça, que já estava em agonia na sexta-feira, já transformada em odor pelo esforço da noite de quinta-feira, essa minha pobre cabeça, na qual fervia a febre de todo o corpo dilacerado e das intoxicações provocadas pelas torturas. E na cabeça os olhos tiveram a sua dor, e a tiveram a boca, o nariz e a língua, para reparar os vossos olhares, tão desejosos de ver aquilo que é mal e tão esquecidos de procurar Deus para reparar as muitas mentirosas e sujas e luxuriosas palavras que dizeis, em vez de usar os lábios para rezar, para ensinar, para confortar. Tiveram a sua tortura, o nariz e a língua, para reparar a vossa gula e a vossa sensualidade do olfato, pelos quais também cometeis imperfeições que são terreno para culpas mais graves, e culpas com avidez de alimentos supérfluos, sem piedade de quem tem fome, de alimentos que vos podeis permitir muitas vezes recorrendo a meios ilícitos de lucro. Os meus órgãos não estavam isentos de sofrimento, nenhum deles. Sufocamento e tosse para os pulmões contidos pela bárbara flagelação e com edemas pela posição na cruz. Afã e dor ao coração destroçado e enfraquecido pela cruel flagelação, pela dor moral que a havia precedido, pela fadiga da subida sob o grave peso do lenho, pela anemia consecutiva a todo o sangue perdido, fígado congestionado, baço, rins contundidos e congestionados. Tu viste a coroa rocheada que estava em torno de meus rins, os vossos estudiosos, para dar uma prova à vossa incredulidade em relação àquela prova de meu sofrimento, que é o sudário, explicam que o sangue, o suor cadavérico e a ureia de um corpo superfatigado, misturando-se aos aromas, produziram aquela pintura natural do meu corpo, suprimido e torturado. Melhor seria crer, sem ter necessidade de tantas provas para crer. Melhor seria dizer, isto é obra de Deus, e bem dizer a Deus que vos concedeu ter a prova indubitável de minha crucificação e das torturas precedentes. Mas como agora não sabeis mais crer com a simplicidade das crianças, mas tendes necessidades de provas científicas, pobre fé a vossa,
que sem o apoio e o agulhão da ciência não sabe estar firme e caminhar. Ficai sabendo que as contusões ferozes dos meus rins foram os agentes químicos mais potentes do milagre do sudário. Os meus rins, quase exauridos pelos flagelos, não puderam mais trabalhar. Como aqueles queimados pelas chamas, foram incapazes de filtrar, e a ureia acumulou-se e se espalhou em meu sangue, em meu corpo, dando os sofrimentos da intoxicação urêmica, e o reagente que, transpirando do meu cadáver, fixou a imagem sobre a tela. Mas quem é médico entre vós, ou quem entre vós está doente de uremia, pode compreender quais sofrimentos deveriam dar-me as toxinas urêmicas, tão abundantes a ponto de serem capazes de produzir a imagem indelével. A sede, que tortura a sede, porém tu viste, não houve ninguém, entre tantos, que naquelas horas soubesse dar-me uma gota de água. Desde a ceia, eu não tive nenhum conforto, e febre, sol, calor, poeira, sangramentos, davam tanta sede ao vosso Salvador. Tu viste que rejeitei o vinho com mirra, não queria adoçar os meus sofrimentos. Quando alguém se oferta como vítima, é necessário ser vítima, sem transações piedosas, sem comprometimentos, sem adoçamentos. É necessário beber o cálice assim como nos é dado, experimentar o azedo e o fel até o fim, não o vinho drogado que produz um alívio da dor. A sorte da vítima é bem severa, mas bem-aventurado quem a elege por sua sorte. Este é o sofrer de teu Jesus em seu corpo inocente. E não te falo das torturas do afeto por minha mãe e pela sua dor. Era necessária aquela dor, mas para mim foi uma separação cruel. Só o Pai sabe o que sofreu o seu verbo no espírito, na moral, no físico. Também a presença da mãe, se foi a coisa mais desejada de meu coração, que tinha necessidade de ter aquele conforto na solidão infinita que o circundava, infinita, solidão provinda de Deus e dos homens, foi uma tortura. Ela precisava estar lá, anjo de carne, para impedir que o desespero me assaltasse, como o anjo espiritual o havia impedido no Getsêmani. Precisava estar lá para unir a minha dor à sua pela vossa redenção. Precisava estar lá para receber a investidura de mãe do gênero humano, mas vê-la morrer a cada frêmito meu foi a minha grande dor. Nem mesmo a traição, nem o conhecimento que o meu sacrifício seria inútil para tantos, essas duas dores que poucas horas antes me pareceram tão grandes até o ponto de fazer-me suar sangue, não eram comparáveis a esta. Mas tu viste como Maria foi grande naquela hora. A separação não a impediu de ser mais forte que Judite. Esta matou. Aquela se fez matar, através de sua criatura, e não imprecou e não odiou. Rezou, amou, obedeceu. Mãe sempre, até em pensar, no meio daquelas torturas, que o seu Jesus tinha necessidade de seu véu virginal sobre as suas carnes inocentes para a defesa de seu pudor. Ela soube ser ao mesmo tempo filha do Pai dos céus e obedecer à sua tremenda vontade naquela hora. Não imprecou, não se rebelou, nem a Deus nem aos homens. Perdoou a estes, disse: fia-te àquele. Também depois tu a ouviste: Pai, eu te amo, e tu nos amaste. Recorda e proclama que Deus a amou, ele renova o seu ato de amor. Naquela hora, depois que o Pai a transpassou e tirou sua razão de ser, ama-o. Não diz: não te amo porque tu me golpeaste. Ela o ama e não se aflige pela sua dor, mas pela dor sofrida pelo filho. Não grita pelo seu coração despedaçado, mas pelo meu coração transpassado.
Disto pede razão ao Pai, não de sua dor. Pergunto por que ao Pai em nome de filho deles. Ela é realmente a esposa de Deus. Ela é realmente aquela que concebeu pela união com Deus. Ela sabe que nenhum contato humano gerou a sua criatura, mas somente o fogo aceso pelo céu, que penetrou em seu seio imaculado e depôs o germe divino, a carne do homem-deus, do Deus-homem, do Redentor do mundo. Ela sabe, e como esposa e mãe, pergunta o porquê daquela ferida. As outras deviam ser dadas, mas esta, quando se havia consumado, por quê? Pobre mãe, houve um porquê, que a tua dor não te permitiu ler sobre a minha ferida, e foi para que os homens vissem o coração de Deus. Tu o viste, Maria, e não o esquecerás jamais. Mas, vês, Maria, não obstante, não veja naquele momento as razões sobrenaturais daquela ferida. Pensa logo que ela me fez mal e bendice a Deus. Que aquela ferida faça tanto mal a ela, pobre mãe. Ela não se importa, não fez mal a mim, e isto lhe basta e lhe serve para bendizer Deus que a imola. Pede unicamente um pouco de conforto para não morrer. É necessária a igreja nascente, da qual tornou-se mãe poucas horas antes. A igreja, como um recém-nascido, tem necessidade de cuidados e de leite materno. Maria o dará à igreja, sustentando os apóstolos, falando a eles do Salvador, rezando pela igreja. Mas como poderia fazer se morresse naquela tarde? A igreja, que tinha poucos dias por permanecer sem seu chefe, permaneceria órfã totalmente se também a mãe expirasse. E a sorte dos recém-nascidos órfãos é sempre precária. Deus não desilude jamais uma justa oração e conforta os seus filhos que esperam nele. Maria prova-o no conforto de Verônica. Ela, a pobre mãe, estampou nos olhos a efígie do meu rosto morto, mas não pode resistir a este olhar. Aquele não é mais o seu Jesus, está envelhecido, sofrido, com os olhos fechados, que não a observam, com a boca contorcida, que não lhe fala e sorri, mas eis um rosto que é de Jesus vivo, doloroso, ferido, mas vivo ainda. Eis o seu olhar que a fita, a sua boca que parece dizer mamãe, eis o sorriso que a saúda ainda. Ó Maria, procura o teu Jesus em tua dor. Ele virá sempre e te olhará, e te chamará e te sorrirá. Partilharemos a dor, mas estaremos unidos. João, o pequeno João, partilhou com Maria e com Jesus a sua dor. Sê como João sempre, também nisto. Já te disse, não serás grande pela contemplação e pelos ditados, estes são meus, mas pelo teu amor, e o amor maior é compartilhar da dor. Isso permite intuir os mínimos desejos de Deus e de torná-los realidade, apesar dos obstáculos. Olha com que sensibilidade viva e delicada João se conduz na noite de quinta-feira até a noite de sexta-feira e depois, mas observemo-lo naquelas horas. Um momento de desânimo, uma hora de peso, mas superado o sono, com o acontecimento da captura e do amor, ele vem, arrastando-se atrás de Pedro, para que o mestre tenha um conforto vendo o chefe dos apóstolos e o predileto entre os apóstolos, e depois pensa na mãe, a qual qualquer cruel poderia capturar, e vai até ela. Ele não sabe que Maria já está vivendo os tormentos do filho e que enquanto os apóstolos dormiam, ela velava e orava, agonizando com o filho. Ele não sabia, e vai a ela e a prepara para a notícia. E depois faz o caminho entre a casa de Caifás e o pretório, a casa de Caifás e a casa real de Herodes, e de novo da casa de Caifás ao pretório. E fazer isso aquela manhã
atravessando a multidão embriagada de ódio, com as vestes que o acusam como Galileu, não é fácil. Mas o amor o sustenta, e ele não pensa em si, mas nas dores de Jesus e de sua mãe. Poderia ser lapidado, porque é seguidor do Nazareno. Não importa, ele desafia tudo. Os outros fugiram, estão escondidos. A prudência e o medo os conduzem. A ele é o amor que conduz, e permanece e se mostra. É um puro. O amor prospera na pureza. E se a sua piedade e o seu bom senso o induzem a manter Maria longe da multidão e do pretório, ele não sabe que Maria compartilha todas as torturas do filho, sofrendo-as espiritualmente, quando julga ser a hora que Jesus tem necessidade da mãe e que não é lícito manter ainda a mãe separada do filho, ele a conduz a ele, a sustenta, a defende. O que é aquele punhado de pessoas fiéis, um homem só, inerte, jovem, sem autoridade, como chefe de poucas mulheres, contra toda uma multidão bestializada? Nada. Um monte de folhas que o vento pode dispersar, uma pequena barca sobre um oceano em tempestade que a pode fazer submergir. Não importa. O amor é a sua força e a sua vela. Ele vai armado pelo amor e com este protege a mulher e as mulheres até o fim. João possui o amor de compaixão como ninguém no mundo, exceto minha mãe. Ele é modelo dos amorosos deste amor. É o teu mestre nisso. Segue-o no exemplo, que te dá de pureza e de caridade, e serás grande. Vá em paz agora. Eu te abençoo.